Olá, meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar sobre uma das personagens mais odiadas de The Handmaid's Tale e, na verdade, uma das que todo mundo tem mais curiosidade, que é a tia Lídia. Então, antes de eu começar, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, vai sair uma playlist onde eu falo de vários personagens de The Handmaid's Tale, de várias questões que a série traz, e tem as lives, né, e os vídeos de todos os episódios que foram até agora. Então, vamos lá. Nessa terceira temporada, a gente finalmente teve o flashback contando um pouco da história da Lydia Clements. Pois é, eles deram um sobrenome pra gente, que emoção! Porque assim, fazia 3 anos que a gente queria saber mais sobre essa personagem e a gente não tinha basicamente nenhuma informação. O que a gente tinha acesso é a um pequeno detalhe que uma vez ela contou que ela tinha tido uma irmã e basicamente isso. E que ela e a irmã, pelo jeito que ela fala, assim, elas não necessariamente se davam bem, elas tinham algumas discordâncias com relação à forma de ver a vida. Mas, nessa terceira temporada, a gente teve acesso a um pouco do passado da Lydia e a série permitiu que a gente entendesse um pouco quem ela era e como ela se tornou essa mulher intragável, horrorosa, horrenda, que ela é. E se você é um fã da Lydia, e se você acha que ela é uma pessoa boa, assim, desculpa, mas a gente discorda bastante. Porque assim, se tem uma personagem que eu acredito que poderia ter uma redenção, é a Lydia, mas que ao mesmo tempo eu acho que ela é horrenda. A tia Lydia, ela faz parte, né, do grupo das tias, essas mulheres mais velhas e que treinam as aias, né, no Centro Vermelho, né, para que elas possam fazer, muitas aspas aqui, seu trabalho de aia com competência. Lembrando que aias são mulheres que foram consideradas impuras, mulheres pecadoras, e elas vão lá, né, usando sua vestimenta vermelha, quase uma letra escarlate, para quem conhece o livro do Emmanuel Hawthorne, ou viu o filme, enfim. E elas andam de vermelho justamente para mostrar o pecado. E elas são designadas, né, a casa dos comandantes para gerar filhos da família. E para isso, obviamente, elas são estupradas uma vez por mês. E as tias fazem o quê? Treinam essas mulheres e acreditam que é o papel dela dentro da sociedade de Gilead ajudar essas moças, essas mulheres a serem as melhores aias possíveis. Ou seja, o trabalho das tias é um negócio nojento. E pra mim é mais nojento ainda quando você percebe que aquelas mulheres, em geral, elas são verdadeiras fiéis. Elas acreditam na seita que tomou conta, né, de Gilead, elas acreditam nos filhos de Jacó, que é o nome da seita, elas acreditam no que eles querem fazer com o mundo e elas acreditam no propósito delas ali como tias, porque elas têm um propósito de fazer o mundo ser povoado de novo e através das aias, porque se você assiste The Handmaid's Tale, você sabe que no mundo existe um grande problema de fertilidade. E essas aias são as poucas mulheres férteis que sobraram. As poucas mulheres férteis pecadoras, segundo o conceito de Gilead, não é mesmo? E aí, assim, pra mim o que é mais interessante é perceber como a tia Lydia, ela tem essa dualidade com as aias. Ao mesmo tempo que ela é horrenda e cruel, pelo amor de Deus, ela levou a Janine pra perder um olho por causa de uma coisa que ela falou, sabe? Ela fez a Emily perder o clitóris, assim, ela é horrenda, mas ela acredita que é o papel dela nisso tudo. E isso é que me surpreende, ela não acha que ela está sendo maldosa, malvada, cruel. Ela acha que é o papel dela ensinar as meninas dela a se comportarem e que, assim, um olho não faz falta. Porque elas têm um propósito, o propósito de gerar. E ninguém precisa de um olho pra gerar. E ao mesmo tempo que ela faz todos esses atos horríveis, ela tem uma certa empatia doentia pelas aias. Ela acredita que ela tá ali pra cuidar daquelas mulheres, então ela visita as casas onde elas foram designadas, ela olha pra ver se elas não estão sofrendo maus tratos. Ela olha mais ou menos porque ela sabe que elas sofrem maus tratos dentro das casas, mas ela não quer ver nada físico. Então, assim, ela olha desviando o olho um pouquinho. E, especificamente, a tia Lydia, ela tem um passado que explica um pouco, não justifica de jeito nenhum,
mas explica um pouco quem ela se tornou. No flashback que a gente viu no episódio 3.8 dessa temporada, a gente descobre que a Lídia, ela já foi casada, era uma mulher divorciada que dava aula numa escola e se dava bem com as crianças até certo ponto, mas era uma mulher muito solitária. E o que acontece? Ela conhece esse menininho, esse aluno dela e a mãe desse garoto. E a mãe do menino é tudo o que a Lídia mais teme e odeia. Uma mulher muito livre, que tem vários parceiros e que, assim, não preenche o papel que ela acredita que é o papel de uma mãe. Só que apesar de tudo, dela não concordar com a forma como a mãe do garoto vive, elas se aproximam. E nisso, elas começam, assim, a ter um certo tipo de amizade. A mãe do menino, inclusive, começa a frequentar a casa da Lídia, começa a contar coisas da sua vida e a perguntar, porque quando você tem uma amizade, acaba sendo normal que vocês troquem algum tipo de confidência. E aí ela começa a saber mais da vida dessa mulher e essa mulher começa a saber mais da vida da Lídia. E é aí que a Lídia diz que é divorciada, mas que não, ela não precisa de um homem. E a moça começa a dizer que a Lídia não devia ficar sozinha. Então dá maquiagem de presente pra ela, incentiva ela a sair de casa, aí tem encontro e tal. E a Lídia vai. Ela acaba tendo um encontro com um homem que trabalhava no colégio, né, que ela dava aula. E o encontro vai bem até certo ponto. Porque quando a Lídia ela tenta transar com ele, ele a afasta e ela fica horrorizada. E é engraçado porque ele diz que ele é viúvo e que ele ainda não tá pronto, mas que isso pode acontecer em um outro momento e tal. E assim, gente, ela fica absurdamente amarga, ela já era amarga. Ela deu uma chance pra vida deixar de fazer com que ela fosse tão amarga assim. E aí ela vê que como deu errado, ela fica com muita raiva e ela se torna uma pessoa mais amarga. E é aí onde a gente vê os traços de crueldade da Lídia. Porque como foi a moça que incentivou ela a ir ao encontro, a se maquiar, a tentar ser mais bonita, e enfim, ela coloca a culpa de tudo ter dado errado a essa moça. E ela faz de tudo, ela faz com que a moça perca o próprio filho. E, gente, é horrível. Porque, assim, a moça não tem culpa de nada. Ela só tentou incentivar a Lídia a ter uma vida que fosse além das paredes da casa dela e do colégio que ela dava aula. E se não deu certo dessa vez, não significava que ia dar errado todas as outras vezes. E aí você vê, né, que na verdade o amargor, a crueldade já estava dentro da Lídia. E ela acabou tendo dentro de Gilead o ambiente perfeito para a crueldade dela florescer. Então ela tem aquelas aias que ela olha e enxerga nas aias o mesmo tipo de mulher que ela se sentia com raiva, com ódio, porque essas mulheres tinham relacionamentos que ela nunca teve, essas mulheres eram muito mais livres do que ela jamais seria, e elas lembram exatamente a mãe do garotinho que ela afastou. Ela tirou o garotinho da mãe. Então, assim, eu imagino que a Lídia, quando vê cada aia, ela lembra daquela situação, ela lembra de como ela agiu, ela lembra da humilhação, porque pra ela foi uma humilhação ser rejeitada pelo cara. Que assim, honestamente, gente, a rejeição não foi uma rejeição tão grande. Eu acho que eles sairiam de novo se ela não fosse tão problemática. Mas, enfim, né? E é aí onde entra a forma como a Lídia pensa nela mesma. Porque ela não acha que ela é uma mulher cruel, ela não acha que ela é ruim. Ela acha que ela é vítima, inclusive, daquele tipo de mulher. Ao mesmo tempo, ela acha também que ela tem que mudar aquelas mulheres. Então ela pega aquelas aias, ela é cruel com elas, mas ela chama cada uma de minhas meninas. Porque ela acha que ela tá fazendo um serviço bom para aquelas mulheres. Ou seja, a mente doente da Lídia é bem grande. Então, é interessante perceber que isso vem de um passado. Eu gostaria ainda de saber mais sobre a Lídia. A série não mostra tanto sobre ela, mas o que mostrou deu pra gente ter uma ideia de como a mente dela funciona, de como ela é amargurada e como essa coisa meio amargurada dela fez ela se tornar uma mulher extremamente cruel. Então, eu queria saber de você. Você também acha que a Lídia é cruel? Que foi o passado dela que aumentou essa característica e que Gilead deu espaço para ela deixar florescer mais ainda essa crueldade? Comenta aí embaixo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal. E é isso!
Tchau!